A gente está falando dessa projeção de população. Agora, o eleitorado tem uma estimativa, pouquinho de crescimento, né? O Tribunal Regional Eleitoral já tem uma estimativa inicial, já fez a tabulação inicial. Aqui no estúdio, a gente recebe a coordenadora do TRE na Paraíba, Vanessa do Egito. Boa tarde, Vanessa, seja bem-vinda. Boa tarde, Hermes. É sempre um prazer estar aqui na TV Correio para poder contribuir. A Justiça Eleitoral agradece o espaço. Bom, eu vou reforçar, daqui a pouquinho a gente vai falar sobre esses números também do IBGE, do TRE, sobre o número de eleitores, mas eu queria reforçar com você o lançamento de uma cartilha hoje só sobre propaganda eleitoral, né? A gente trouxe essa matéria ontem, mas esse lançamento é hoje, né? Exatamente, será hoje às 5 horas da tarde na sede do TRE. No primeiro andar do edifício sede do TRE, nós estaremos lançando a cartilha de propaganda eleitoral para todo cidadão, principalmente para a imprensa, que é a responsável por divulgá-la por todo o estado. A gente conta com a participação da imprensa, dos meios de comunicação, para que a gente possa levar a cartilha de propaganda a todos os cidadãos paraibanos. Porque foi um objetivo da gente, era tornar mais fácil a legislação eleitoral de propaganda, que é uma legislação muito densa, muito árida. Então, o cidadão comum, ele tem dificuldade de saber o que é permitido fazer na campanha eleitoral, o que não é permitido, a que ele pode ser submetido se ele fizer algo que infringe a legislação. E essa cartilha veio justamente para tornar a coisa mais simples, mais fácil e mais didática para ele. Ano a ano, eleição após eleição, vão aumentando as restrições para propaganda eleitoral? Vão. A gente teve para 2016 uma lei, que é a 13.165, que já trouxe muitas modificações, né? Desde a Lei 11.300, chamada de mini-reforma, 12.034 até a 365, a gente sentiu que a legislação eleitoral, a lei das eleições, houve muito recorte, muita modificação. E agora, também, acompanhando isso aí, houve mais algumas modificações trazidas pela Lei 13.488 de 2017. Então, assim, como a possibilidade do impulsionamento de conteúdo na internet, é uma modificação para essa eleição. Outra modificação, a proibição da circulação dos carros de som com jingles de candidatos, se não for em carreata, passeata, caminhada ou na sonorização de comícios. E o tamanho dos adesivos, de meio metro quadrado. Assim, tem alguns pontos que ficaram bem diferentes nessa eleição, trazidas pela Lei 13.488. Fica bem evidente, assim, de que a propaganda de rua, ela está, até certo ponto, se acabando. Está sendo transferida mesmo para as mídias eletrônicas, especialmente para os meios digitais. Ela tem sido reduzida, não é? A possibilidade do cidadão na propaganda de rua vem sofrendo restrições desde 2012 até agora. Acabaram showmícios, por exemplo, né? Acabaram showmícios, não pode mais ter, né, artista, né, nos shows, nos comícios, não tem mais outdoors, né? Faz um tempinho que também acabaram. A manifestação individual do eleitor tem que ser através de bandeira, broche, dístico e adesivos. As próprias bandeiras podem, mas desde que não prejudique a circulação de veículos e de pessoas, e também desde que sejam colocadas às 6 horas da manhã e retiradas às 10 horas da noite, ou seja, desde que a mobilidade das bandeiras seja preservada. Não pode deixar lá e passar a noite toda e ficarem dias e dias a fio, não. Todo dia tem que se colocar às 6 horas da manhã e retirar às 10 horas da noite. O Tribunal Regional Eleitoral da Paraíba tem uma estrutura para fazer essa fiscalização? Tem sim, apesar de as eleições serem geral, mas cada juiz em todo o estado vai ser responsável pelo poder de polícia. O poder de polícia é algo do juiz, é inerente ao juiz. E ele pode, lá, verificando, ver alguma propaganda que infrinja a legislação eleitoral, ir lá e mandar retirar ou notificar o candidato ou o responsável pela propaganda para retirá-la em 48 horas. Nós vimos aí recentemente, não vou nem citar o nome do pré-candidato, mas teve um pré-candidato aqui, especificamente na Grande João Pessoa, que publicou um outdoor, né, que o TRE entendeu no julgamento de que ele extrapolou aquele limite da pré-campanha. O tribunal está fiscalizando mesmo antes das convenções, está fazendo essa fiscalização sistemática. Com certeza, e assim, chegou-nos, né, a representação chegou até o tribunal, né, a denúncia chegou até o tribunal, que o Poder Judiciário, apesar de existir, não é, o juiz tem o poder de polícia, mas não é a função precípua do juiz e acata, não é, do que está irregular. Ele julga o que vem
o que vem para ele é o Ministério Público, como fiscal da lei, que vai lá, os outros partidos políticos, as coligações, que vão e denunciam até a Justiça Eleitoral. E nesse caso específico, realmente foi o que aconteceu. Houve, inclusive, representação também no Tribunal Regional Eleitoral acerca da matéria. Porque, assim, a pré-campanha é tudo que vai até o dia 16 de agosto, que é quando começa oficialmente a propaganda eleitoral. E na pré-campanha, também trazida pela Lei 13.488, houve uma ampliação de possibilidades na pré-campanha, não é? O primeiro artigo da resolução de propaganda eleitoral trata especificamente sobre isso. Só que não pode haver nenhum pedido explícito de voto, né? Ele restringe a esse pedido explícito de voto. Bom, na linguagem jurídica, entre o dia 5 de agosto, que é o prazo final das convenções, e o dia 16, que é permitido oficialmente a propaganda eleitoral, na linguagem jurídica isso se chama interstício, né? Esse prazo aí, nesse prazo, o candidato que fizer propaganda também está cometendo crime. Também está infringindo a legislação, com certeza. Porque quando termina a convenção, Hermes, é o período que os partidos têm para lançarem aqueles candidatos, aqueles filiados que tiveram o nome eleito naquela convenção para a Justiça Eleitoral como candidatos, né? Ele leva a lista para a Justiça Eleitoral e esse prazo termina até 15 de agosto, que é quando a gente chama de registro de candidatos, quando acontece o registro de candidatos. Ele leva, né, os requerimentos de registro de candidatura dos seus candidatos e os demonstrativos de regularidade dos atos partidários, que são os DRAPs e RR6, na linguagem da Justiça Eleitoral. Então, mesmo nesse período, o candidato, né, ele já está com o nome lançado, mas ele não é candidato efetivamente ainda, porque ele ainda não deu entrada no registro de candidatura e também porque a legislação diz que o prazo inicial de propaganda é 16 de agosto. Então, ele só poderá fazer propaganda no dia 16 de agosto, a partir do dia 16 de agosto. Ok. Bom, a gente vai a mais um intervalo no Correio Debate desta quarta.